Dia para nós chegar a essa última sexta-feira do mês de outubro. A gente pensou o mês da juventude, porque certamente entre setembro e outubro nós estaríamos tendo o nosso acampamento, Basta um Encontro, acampamento das células. Mas esse momento pandêmico mudou tudo, né? E a gente também teve que se reinventar nesse sentido, e aí surgiu o mês da juventude. Mas não surgiu só o mês da juventude, surgiu uma celebração da nossa juventude, um culto da juventude dessa igreja. A nossa igreja é da Visão em Célula e para nós o maior esforço e empenho sempre esteve em nutrir as nossas células. E há tempos as pessoas têm orado por um culto de juventude, e é com muita alegria que eu quero dizer para vocês que não vai ficar só nesse mês, vai continuar até quando Jesus quiser. Então a gente vai invadir aí o restante do ano, e depois a gente vai pensar se a gente vai ter férias, não vai ter férias, mas nós vamos voltar aí para o ano que vem também com esse culto. As coisas foram mudando e as regras aqui também foram mudando, então antes a gente não podia ficar sentados os casais juntos, agora pode. Então se você veio acompanhado aí, uma galera da sua casa aí e tudo mais, se vocês quiserem sentar juntos, vocês podem sentar juntos. O importante é a gente sempre dar 2 de distância aí da pessoa que não é do seu convívio, e essa vai ficar como sendo a única regra. A gente quer agradecer também você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Eu não vou constranger você aqui não, apesar de estar escuro, ninguém vai ver. Mas no final aqui, se você ainda não tomou o seu café, passa ali na frente, tem um cafezinho top para você. E a gente não vai dar esse café de graça, né? A gente vai pedir para você se preencher uma fichinha para a gente entrar em contato. Agora, se você já preencheu e não tomou o café, vai lá e toma o café pelo menos, ou pega um bombom. E é uma alegria ter vocês com a gente. Quero agradecer também o Guto. Guto é parceiro nosso aí. Guto, ele sempre serve aqui com a gente. O Guto é lá da Yang. Eu quero agradecer também os seus pastores, Guto. O Jack, o Albert, o Requena. Manda nosso abraço para eles lá. É uma alegria a gente poder caminhar junto assim. E é isso aí, gente. Quero agradecer também toda a galera que tem servido aqui ao longo do mês da juventude. Nós abrimos várias frentes dentro da juventude. Então a gente tem comunicação, recepção, os Severinos, que é a turma do NACLE, aí, que é a galera que mexe com projeção, iluminação, carrega cadeira, faz o que precisar fazer. A gente tem a galera da intercessão também. Então se você está vindo, se você já conhece as nossas células, se você quer se envolver com esse culto ou com a gente de alguma forma, venha nos procurar, fale conosco. E é uma alegria ter você aqui. Beleza? Nós chegamos no nosso último encontro desse mês. Nós pensamos 4 R's para esse mês. Nós começamos com o retomar. E nós retomamos a partir de Jesus Cristo e a partir da sua palavra. Nós reconstruímos, porque reconstruir é uma palavra de ordem para o nosso tempo. A mudança, a pandemia veio trazer para nós um novo cenário, um novo jeito, inclusive, de ser comunidade, de ser igreja. As reuniões online, né, invadiram não só o mundo do trabalho ou a questão da educação, do ensino, mas invadiu a igreja também. Nossas células, elas se reuniram assim por muito tempo. Nós estivemos aqui celebrando ao Senhor de maneira totalmente online, também por várias semanas. E eu quero mandar um salve para quem está na praia aí vendo a gente. Pessoal da célula do Luiz, depois eu vou olhar, se não tá, vai ter depois disciplina, hein? Brincadeira. E se você vai sair daqui depois e vai viajar, vai com cuidado, vai na bênção de Jesus, vai curtir seu feriado. Mas é reconstruir, a gente precisa reconstruir. E nós fizemos uma meditação em cima do livro de Neemias. Mas a gente não para na reconstrução, porque a gente não é do ativismo. A gente precisa ressignificar muitas coisas. E na semana retrasada nós falamos sobre ressignificar.
partir daquela história de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Precisamos ressignificar. Ressignificar, mas para um motivo. Ressignificar não para nós mesmos apenas, mas ressignificar para a continuidade da missão. E aí a gente chega no último R, que é o R do repartir. Nós precisamos repartir. Porque o evangelho ele é radical. Alguém já disse, alguns dizem que é uma frase do Subirá, né? Que a salvação ela é pela graça, mas a caminhada com Jesus, o discipulado de Jesus custa tudo. E no final de semana passada nós tivemos o nosso congresso de célula e uma das coisas que o pastor Cezinha trouxe para nós é essa radicalidade do evangelho. E eu creio de fato num evangelho radical, num evangelho que entra na nossa vida, mexe com a nossa existência mesmo, né? Que muda os nossos conceitos, transforma os nossos hábitos, muda o nosso caráter, transforma o nosso coração. Eu creio nesse evangelho, creio na radicalidade do evangelho, porque Jesus não é, apesar de toda a sua humanidade, todo o seu aspecto do ser comum, enquanto homem social, homem relacional, Jesus foi radical no seu estilo de vida, no seu amor, em tudo aquilo que Ele propõe para nós, a respeito até de uma leitura da Bíblia, uma leitura dos mandamentos. Jesus foi radical. Jesus é do tipo que pega lá o mandamento não matarás e fala assim: eu porém vos digo, se tão somente odiar o seu irmão, você já cometeu um assassinato. Então Jesus é radical. E essa radicalidade do evangelho não é algo que cola para nós hoje em dia. A radicalidade do evangelho não é algo usual para os dias de hoje. Porque os dias que nós temos vivido são dias de hipervalorização do eu. Os dias que nós temos vivido são dias onde, infelizmente, o evangelho se transformou quase numa fórmula do crescimento. Saca aquele lance dos 7 dígitos em 7 dias? O evangelho se transformou quase em algo assim. Algo que tem cara de fórmula mágica. Jesus Cristo se transformou num gênio da lâmpada. E parece que o evangelho não exige mais nada de nós. E eu quero, de fato, te dizer que a salvação realmente não vai exigir nada de você. Nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer em termos de um esforço humano para comprar a nossa salvação. A nossa salvação precisou ser comprada pelo sangue de Jesus. Mas o discipulado de Jesus vai nos custar tudo. E eu quero te mostrar alguns exemplos da Bíblia de como a Bíblia é radical, como o Evangelho é radical. Abraão, palavra de Deus para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Tipo assim, não é Japa, sai de Maringá e volta para São Paulo. É Japa, sai de Maringá e vai para onde eu mostrar. Dá o primeiro passo. Sai fora. O evangelho continua. E o evangelho ele se depara de novo com Abraão e fala assim: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Você vai ter um filho. Vai chegar o seu descendente. Você mesmo sendo velho, mesmo já tendo a idade avançada, você vai ter um filho. E você vai ser o pai de uma grande multidão. E a promessa se cumpre na vida de Abraão. Mas aí Jesus vem, Deus vem, a Trindade vem e pede Isaac. Abraão, vai e sacrifica seu filho. E o Abraão prontamente pega seu filho e vai para o monte. O evangelho é radical. José.
José do Egito, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi para o Egito como escravo, passou o que passou, alcançou um grande posto. E de repente, quando o mundo é assolado por uma grande fome, de repente aqueles seus irmãos, a sua família, aqueles que haviam vendido ele, que desejaram a sua morte, aparecem ali. E José acolhe os seus irmãos. O evangelho é radical. Alguém pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar? Jesus diz 70 vezes 7, que era uma expressão que dizia tipo infinito. O evangelho é radical. O evangelho é radical, porque quando eu lembro de novo da história de Abraão, eu me lembro que ele teve um filho muito velho já. E eu me lembro que o Isaac, ele era um adolescente, e quando ele estava indo para o monte com seu pai, ele pergunta: pai, tem faca, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Seu pai responde para ele: Deus proverá. Naquela hora, só tinha duas pessoas ali que podiam ser cordeiro, ou era Abraão ou ele. E ele, como alguém muito esperto, bom, não foi dele a ideia de ir para lá. Não foi dele a ideia de pegar lenha nem faca, e a faca nem com ele estava. Bom, acho que o cordeiro sou eu então. Um adolescente frente a um velho, esse adolescente podia dar no pé e nunca que Abraão pegaria ele. Mas mesmo assim, ele continua obediente ao seu pai. Porque ele entendeu que ele era o cordeiro. O evangelho é radical. Jesus é radical. E o texto que eu quero ler com vocês, vocês acharam que eu não ia ler texto, né? O texto que eu quero ler com vocês está aqui em Lucas 22, versículo 19. E aqui é um texto que, mais uma vez, fala da radicalidade do evangelho. Esse texto diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor foi radical. O Senhor veio em nosso resgate. O Senhor partiu o seu próprio corpo. E nos ajuda, Deus, a entender a radicalidade do seu evangelho, para que nós também possamos discernir, Pai, qual é a nossa missão no lugar onde o Senhor nos colocou. Ajuda-nos, Deus, a discernir a Tua palavra e a entender o que o Senhor quer de nós a partir disso. Em nome de Jesus. Amém. O evangelho é radical, gente. Só que o que tem complicado a nossa situação é que o mundo moderno não é um mundo que se compatibiliza com a radicalidade do evangelho. Quando nós vamos para um tempo passado, a própria construção de identidade, ela partia de uma construção coletiva. Construir identidade no passado era você ser aquilo que o seu pai era. E em alguns lugares do mundo hoje, se você nasce numa determinada classe, né, a Índia, as castas, você vai ser aquilo para o resto da vida. Então, a sua identidade era construída a partir do seu contexto social. O mundo foi avançando e isso foi ganhando outras nuances. E a identidade continuou sendo construída a partir dessas interações, mas não necessariamente você ficava fixado naquilo que era a sua origem, enquanto família. Mas as suas relações sociais te ajudavam a construir a sua própria identidade e você obter um sentido para viver. Mas nós chegamos na idade moderna, nos dias de hoje, na era que alguns dizem que é uma era pós-cristã, inclusive, e construir identidade nos dias de hoje é você olhar para dentro de si e se compreender. É você olhar para as verdades que você acredita e se construir a partir das suas convicções,
porque a gente vive em um mundo onde cada um pode ter a sua verdade. O Tim Keller, no seu livro Deus na Era Secular, vai mostrar essa construção. E ele vai dizer que os dias de hoje são dias de uma hiperindividualidade, porque o senso de identidade é condicionado a uma experiência totalmente individual, onde você precisa encontrar sentido em si mesmo. E isso tem gerado um caos na sociedade, porque isso tem enfraquecido aquelas estruturas que antes ajudavam as pessoas a construir a sua própria identidade. Mas, de fato, quando nós olhamos para o Evangelho, a proposta do Evangelho não é uma construção de identidade impositiva, nem a partir do seu contexto social, familiar ou religioso, mas também não é uma construção a partir de si mesmo e só de si mesmo. Porque os dois caminhos vão levar para um caos. Os dois caminhos não vão ser suficientes enquanto encontrar sentido para viver ou encontrar a sua própria identidade. Os dois caminhos não são suficientes. E o Evangelho vai nos propor um terceiro caminho, que é o caminho que nós cantamos aqui hoje, que começa a partir de uma palavra de Deus para nós a respeito de quem nós somos. E aí sim, a partir daquilo que nós compreendemos que Deus diz que nós somos, nós nos relacionamos socialmente e nós reafirmamos aquilo que Deus pensa sobre nós. Nós olhamos para dentro de nós, a partir daquilo que Deus diz a respeito de nós, e aí nós reafirmamos aquilo que está em nós. Mas a partir dessa construção, que não é só a partir da minha individualidade, que não é só a partir das minhas experiências, mas é também e principalmente pelo que Deus fala a meu respeito. E é assim que hoje nós podemos ter a chance de começar a desfrutar de um novo sentido para viver. Porque já é muito certo e já está muito definido que a forma como a era secular, os dias que nós estamos vivendo, tem proposto sentido, não tem dado certo. Os tempos que nós estamos vivendo, esse tempo de individualismo, de hedonismo, de uma supervalorização do eu, já nos mostrou que esses conceitos e esse estilo de vida não se sustentam. E por que o individualismo não se sustenta quando eu parto para cima dele no sentido de encontrar sentido só em mim mesmo? Porque eu sou falível. Eu não tenho como dar todas as respostas. Eu não tenho como atender todas as expectativas. Eu não tenho como comprar a minha salvação. Eu não tenho como garantir a minha alegria. Mesmo que eu consiga avançar e conquistar tudo aquilo que esse mundo diz que é sentido para a vida. Então eu não posso mais caminhar sozinho. Eu não posso mais depositar em cima dos meus ombros o sentido de tudo aquilo que para mim é realização. Porque eu não vou chegar lá. Ao passo que eu também não posso projetar essa expectativa em quem está comigo. Porque quem está comigo também não é o meu Messias. O meu trabalho não é o meu Salvador. A minha conta bancária também não me salva. O sucesso que eu posso ter não vai preencher o vazio que há no meu coração. Então eu preciso encontrar algo. Eu preciso encontrar alguém que venha trazer esse sentido real. E esse encontro tem que passar por Jesus. Porque se eu não encontrar com Jesus, nada será suficiente. Toda essa construção que nos empodera enquanto ser individual, o C.S. Lewis vai chamar no livro Cristianismo Puro e Simples, que o pior pecado é o orgulho.
E esse orgulho que traz para mim toda essa potencialidade de achar que eu consigo dar conta de todas as coisas, vai gerar em mim um egoísmo, vai gerar em mim uma falta de sensibilidade para a necessidade daqueles que estão ao meu redor, e isso vai me impossibilitar de repartir. Isso vai fazer com que eu não consiga fazer com que as coisas que chegaram a mim cheguem a outros. O evangelho é radical. Só que hoje em dia, muitos estão correndo atrás de Jesus pelos milagres que ele pode proporcionar. Mas poucos estão dispostos a repartir para que mais milagres aconteçam. O evangelho é radical. Quando nós olhamos para João, nós encontramos Jesus dizendo que ele é o pão da vida. João 6. Jesus dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que todo aquele que comer desse pão jamais terá fome. Jesus é radical. E ele vem como o pão vivo que desceu do céu, e ele deseja nos alimentar. E quando ele encontra com Nicodemos, alguém que era da religião, ele encontra um homem adulto, e ele diz para esse homem adulto, que pergunta para ele, como que eu faço para entrar no reino? Ele diz assim, é preciso nascer de novo. O evangelho é radical. Ele diz, você precisa nascer de novo. E o Nicodemos se espanta, ele fala assim, mas como que eu vou nascer de novo sendo velho? Aí Jesus diz para ele assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. O evangelho é radical. Se nós desejamos quebrar esse orgulho que o C.S. Lewis diz que é o pior dos pecados, ele atrela o orgulho ao pecado de Adão. Nós precisamos nascer de novo. Porque em nascendo de novo, nós teremos condições de repartir. Porque Jesus, ele desce do céu como o pão vivo que desceu do céu, mas ele volta ao céu como o pão repartido em favor de mim e você. Esse é o texto que nós lemos, o texto da ceia. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não nascer de novo, se a gente não nascer de novo, muito provavelmente, nós não teremos condições de repartir. Porque nós seremos condicionados a reter. Aumentar. Engordar. E isso não trará o sentido da vida. Nós precisamos nascer de novo. Porque em nascendo de novo, nós passamos a ter condição de desfrutar da radicalidade do Evangelho. E quem desfruta da radicalidade do Evangelho, se esvazia. Quem desfruta da radicalidade do Evangelho, quebra seu orgulho. E baseado em quem que nós devemos tomar essa atitude de esvaziamento? Baseado no próprio Cristo. Porque Jesus se esvaziou. Se você ler Filipenses 2, Paulo está descrevendo algo que na teologia a gente vai falar de kenosis, esvaziamento. Jesus, ele era Deus no seu alto céu, o Filho de Deus. Mas ele se propõe a esvaziar na totalidade. Ele nasce de uma mulher. Ele chora, ele mama, ele faz cocô. Ele foi um menino.
Ele aprendeu marcenaria, carpintaria com seu pai. Ele aprendeu a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Jesus aprendeu essas coisas. Porque ele se esvaziou para tomar o meu e o seu lugar. E isso é uma lição para nós em termos de quebra de orgulho, de esvaziamento de nós mesmos. Se nós queremos ter condição de repartir, nós precisamos olhar para Jesus e, em olhando para Jesus, entender que em nós, pelas nossas próprias mãos, não vai ter coisas muito boas. Agora, qual foi a última vez que o Evangelho mostrou isso para você? Qual foi a última vez que diante de Jesus você percebeu que você não está legal? Quando foi a última vez que você repartiu algo? Quando foi a última vez que você se solidarizou? E nós estamos chegando no momento da pandemia onde a solidariedade já chegou lá no... Haja visto o que nós fizemos hoje aqui. Se a nossa campanha de arrecadação de produtos de limpeza tivesse sido no começo da pandemia, nenhum de nós teríamos esquecido de trazer algo. Mas hoje talvez isso não mexe mais tanto conosco, porque a gente entrou numa normalidade. Mas tem pessoas que estão precisando de mais. E se esvaziar é também perceber a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós vamos ler, por exemplo, o texto da Santa Ceia, nos 4 evangelhos, nós temos, no momento anterior, alguém se esvaziando. Os textos de Mateus, Marcos e Lucas vão mostrar Jesus sendo ungido em Betânia. Marta quebrando aquele frasco. Entregando tudo que tinha. O texto de Lucas fala de uma viúva que estava no templo, e ela foi entregar a sua oferta, e ela entregou 2 moedas. Enquanto isso, haviam outras pessoas mais abastadas ali que também ofertaram. Mas o que Jesus disse foi que essas outras pessoas ofertaram daquilo que lhes sobrava. Mas aquela viúva entregou tudo o que ela tinha. Muitas vezes nós questionamos, por exemplo, a oferta e o dízimo. Porque onde já se viu estabelecer 10%, Jesus não estabeleceu essa regra. Realmente, isso não vem da pessoa de Jesus, isso vem da tradição. Mas o Novo Testamento me mostra que a radicalidade do Evangelho exige que a gente entregue tudo. E aí eu tiro uma lição para mim, que se eu não estiver disposto a entregar 10%, jamais eu vou conseguir entregar tudo. É a radicalidade do Evangelho. 10% ou uma oferta, uma vez no mês, é uma pedagogia bíblica para me ensinar e para te ensinar a ser generoso. Mas se eu não for fiel e nem generoso com uma pequena parte, vai ser difícil entregar tudo o que eu tenho. Então nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos da radicalidade do Evangelho nas nossas vidas, quebrando o nosso orgulho, o nosso senso de posse, o nosso senso de que o que eu tenho é meu. Porque enquanto as coisas forem minhas, elas não serão repartidas. Jesus só reparte o seu corpo, porque ele tem plena convicção que ele não é alguém independente. Ele só reparte o seu corpo porque ele está a serviço do Pai. E eu e você só vamos ter condições de repartir se nós entendemos também que essa também é a nossa posição.
E eu quero te dizer que é tempo de repartir os nossos corpos, assim como Jesus fez. E o que é repartir o corpo? Repartir o corpo é se esforçar. Repartir o corpo é tendo condição de fazer sozinho, fazer com mais alguém. Jesus tinha toda a condição de fazer o trabalho sozinho. Mas Jesus escolhe 12 caras e anda com eles durante 3 anos para fazer com que eles participem da missão. Jesus reparte do seu tempo. Jesus reparte dos seus conceitos. Jesus reparte da sua vida. Agora, a radicalidade do Evangelho também vai propor que a gente reparta dos nossos recursos. Eu já mencionei a viúva. Mas eu posso dizer de outra situação de radicalidade do Evangelho envolvendo recursos. O jovem rico vai ter com Jesus e fala para Jesus: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para te seguir? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Ele fala: fechou, isso aí eu faço desde pequenininho. Mas Jesus pega para ele e fala: então faz o seguinte, vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. A palavra de Deus diz que ele se entristeceu. Em contrapartida, quando nós observamos a história de Zaqueu, e a minha filha conhece a história de Zaqueu, né, filha? Historinha de Zaqueu, o que ele fazia? Pegava aquilo que não era seu. Até ela respondeu isso, entendeu? Cara, Zaqueu, Jesus quando entra na história de Zaqueu, sentado à mesa, partindo o pão, dando graças, Zaqueu nasce de novo, e o que ele faz imediatamente? Devolve 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado. O Evangelho é radical. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos com Ele. O Evangelho é radical. Efésios 4, 28 vai dizer assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, tendo algo de útil, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O Evangelho nos propõe uma radicalidade em relação aos nossos recursos. Aquele menino, diante daquela multidão, com 5 pães e 3 peixinhos, ele vai diante de Jesus e ele entrega tudo o que ele tem. O Evangelho é radical. Se você não tem tido disposição para repartir os seus recursos, há algum aspecto do Evangelho que ainda não ganhou o seu coração. E nós não estamos falando de salvação, mas nós estamos falando da radicalidade dos discípulos de Jesus. O Evangelho é radical. A radicalidade de Jesus envolve não a nossa potencialidade, mas a nossa disposição. Aquele menino não tinha potencial nenhum diante de uma grande multidão. Afinal de contas, ele era um menino, um adolescente, com 5 pães e 3 peixinhos. Ele possivelmente comeria aquilo lá e ainda ia ficar com fome. Quando eu era adolescente, uma tarde lá no sítio dos meus tios, eu comi 11 cachorros quentes. Adolescente é uma praga, come demais. Mas Jesus não olhou para a potencialidade daquele menino, ele olhou para a disposição daquele menino, e com aquela disposição, a potencialidade de Jesus alimentou toda aquela multidão. Jesus não está olhando para você na sua potencialidade, mas Ele está olhando para você na sua disposição. Nós não somos perfeitos, nós não temos condições de mudar a realidade de uma cidade, mas a nossa disposição nas mãos de Jesus transforma o mundo. Porque a palavra aqui em Atos vai dizer que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. 12 homens, a maioria deles iletrado, pessoas muito simples. Mas nas mãos de Jesus, homens cheios do Espírito, homens que repartiram suas vidas.
Estevão foi apedrejado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, João foi exilado na ilha de Patmos, e tantos outros se tornaram mártires, porque se dispuseram a repartir do seu corpo, repartir dos seus recursos. Mas tem uma outra perspectiva de repartir que nós precisamos abordar. Nós precisamos repartir da nossa fé. E quando eu falo repartir a nossa fé, eu quero dizer para você o seguinte: conte a sua história. Conte a sua história. Que você seja como uma carta viva para ser lida. Porque a sua fé testemunha do Evangelho. A sua fé testemunha da mudança que houve em você. A mulher samaritana diante de Jesus teve uma experiência de nascer de novo. Ela bebeu da água que mata a sede eternamente. E todos os dias o texto bíblico diz que ela ia para aquele lugar ao meio-dia com o seu cântaro vazio, e ela enchia aquilo de água e voltava para a cidade. Mas numa tarde ela encontra um cara, Jesus, que oferece água viva para ela e diz que ela nunca mais terá sede. E naquela tarde ela volta para a cidade sem água e sem cântaro. Porque quem está cheio não precisa de recursos visuais, não precisa de recursos objetivos. Quem está cheio de Jesus, quem está cheio do Evangelho, não precisa ter cântaro na mão. Quem está cheio de Jesus, quem está cheio do Evangelho, não precisa de legalismo. Quem está cheio do Evangelho, quem está cheio de Jesus no coração, não precisa de uma relação afetiva para se afirmar. Quem está cheio de Jesus, quem está cheio do Evangelho, não precisa estar socialmente na vibe para se sentir realizado e para transformar a sua realidade. Quem está cheio de Jesus volta de mãos vazias e as pessoas param para te ouvir. Porque você tem um testemunho de fé para falar. Você pode dizer: eu encontrei um cara que sabe tudo ao meu respeito. Eu encontrei um cara que mudou a minha vida. Eu encontrei um cara que me propôs uma libertação tão grande que hoje eu não sou mais escravo dos meus desejos. Eu conheci um cara, eu conheci um evangelho tão amoroso que me aceitou do jeito que eu estava. E porque me aceitou do jeito que eu estava, hoje eu posso viver de maneira diferente. Conte sua história. Reparta a sua vida. Se torne esse pão partido, para que outros possam ter a sua fome saciada, para que outros possam ter a sua sede sanada. Reparta. E se você está aqui hoje, e você tem fome, se você está aqui hoje e você tem sede, eu quero te dizer que o pão vivo que desceu do céu está aqui. E eu tenho plena convicção que você pode sair daqui hoje totalmente preenchido, disposto a repartir. Tem um pastor que diz que se a gente não saiu mais pobre da pandemia, alguma coisa está errada. Todos nós podemos repartir. Em algum nível, em algum aspecto. E toda vez que a gente reparte, a memória de Cristo vem à tona. Toda vez que a gente se dispõe a repartir, Jesus aparece. E o meu desafio para nós como igreja de Jesus, não só como Primeira IPI de Maringá, mas como igreja, para nós que tem irmãos aqui que são de outras comunidades, é que nós saiamos daqui nessa noite dispostos a repartir. Porque ao repartir, Jesus aparece. Ao fazer isso em memória de Jesus, o Cristo vem de novo. E aí eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Eu posso fazer de novo. Eu posso começar de novo. Eu posso perder. Eu posso ser machucado. Eu posso tomar prejuízo. Porque eu já estou cheio. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas o meu desafio para você hoje, nessa noite, é sair daqui cheio. Porque ao partir do pão, seus olhos podem ser abertos. Ao partir do pão, você pode ter a sua fome saciada. Ao partir do pão, a sua sede vai ser sanada. E o principal, ao partir do pão, você vai se tornar pão para ser partido. Eu quero ser pão. Eu quero ser pão. Quero ser pão para minha família. Quero ser pão para minha casa. Quero ser pão para minha igreja. Quero ser pão para minha cidade. Eu quero ser pão para esses homens que estão se recuperando lá no Projeto Vida. Eu quero ser pão. Eu quero contar minha história. Eu quero contar o que o Evangelho fez comigo. Porque eu tenho plena convicção que quando eu contar o meu testemunho, não por causa de mim, mas porque o que aconteceu comigo é só Jesus quem podia fazer, Jesus vai aparecer. Eu quero ser pão. Feche seus olhos. Nós cantamos tantas músicas boas aqui hoje. Como temos cantado ao longo de todas essas semanas. E eu não vou pedir para o pessoal cantar Emaús de novo, apesar de ter tudo a ver com o partir do pão. Mas eu vou pedir para o pessoal cantar Veja. Porque eu te desafio a, com os olhos da fé, hoje ver que você é pão. Através daquilo que Jesus fez na cruz. Você hoje é a resposta. O milagre é a tua vida. O milagre é a partir dos seus recursos. Então veja esse amor, veja essa esperança, veja o Cristo que está aqui, veja o Cristo que está no seu irmão, veja o Cristo que nós temos cantado, veja o Cristo que nós estamos lendo. Veja.